Para nós entendermos a Escritura Sagrada sem heresia, nós temos que separar o espírito da carne e deixarmos no meio a alma, que é a que alimenta essa carne. É o que deixa a carne usufruir dos desejos dela ou não. Se você estiver pendendo para o espírito, você vai ter o controle dessa carne. Se você estiver pendendo para a carne, você vai deixar a carne, como diz, sem freio, liberada para o erro. Aí você entra no contexto do Paulo. Quando você pensa, você já errou. Quando você vê, você já foi. Você não consegue administrar. Porque a administração do corpo, a alma não consegue. Só se ela estiver alinhada com o Espírito Santo de Deus. O Espírito, ele orienta, auxilia e guia a alma. E a alma automaticamente guia o corpo. Agora o corpo, se a alma estiver pendente à carne, essa carne, o corpo, ele vai ficar desfreado. Quando você vê, já errou. Então quando você vê pessoas estrupando, matando, roubando, ou sequestrando, traficando, fazendo tudo quanto é coisa de errado, por que que o juízo, o julgo nosso tem que ser espiritual, não pode ser do sangue? Que a guerra espiritual não é contra a carne, nem o sangue. Não é contra a pessoa, mas é a potestade, a influência do mal. A influência de Adão que ele recebeu lá no Éden. Que essa influência, ela segue a humanidade. E agora, com o Espírito, quando você entende todas essas maneiras, toda essa forma de raciocínio, esse Espírito Santo de Colossenses 3, ele entra dentro da sua alma e controla a sua carne, o seu corpo. O que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus, eu vou ao Pai e enviarei, pedir a Ele que enviará a vós o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Revelador, aquele que revela todas as coisas na sua mente. Porque a lei vai estar cravada no coração. Jesus cravou, está tudo no seu coração já. Você sabe de todas as coisas, o que é certo e o que é errado. Só que antes de você errar, não aflora na sua mente para te observar a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. E na espiritualidade de Colossenses 3, ou até mesmo aqui também, Efésios 2, você pode estar olhando, Efésios 2, você pode olhar todo Efésios 2, que é maravilhoso. Até o 10 dá uma orientação boa para nós, Efésios 2, 1 ao 10. Para a gente ter esse entendimento, essa clareza, que o que vai impedir que você faz o mal não é você, que você não consegue, na sua consciência, mas sim o subconsciente, que é o Espírito Santo de Deus, que vai aflorar na sua memória, na sua mente, antes de você cometer um delito. Porque você vai discernir o certo do errado e vai suportar, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai segurar a sua alma, que vai fazer com que resista o desejo da sua carne, que vai terminar esse conflito. Como diz aqui em Efésios 2, no versículo 4, mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, mas foi pela graça, e é assim que sois salvos. E juntamente com Ele, ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo, como está em Colossenses 3. Entendeu a questão de Efésios? Então a questão é que a sua mente, a sua vida está guardada lá. E agora aqui a sua mente vai ser a de Cristo. Ele vai fazer recordar a todas as coisas para você, em todo momento. E água mole, pedra dura, e vai batendo, e você vai indo, vai se alinhando com a espiritualidade de Jesus. Entendeu? E com o tempo você vai se recordando todas as coisas, cada segundo, cada minuto. E isso que vai fazer com que os desejos da sua carne seja amortizado, controlado e até mesmo aniquilado.
que diz assim no 6: e juntamente com ele você ressuscitou e nos fez nos sentar no lugares celestiais. Nós estamos lá para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça e sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não provém de nós, mas é um dom de Deus. É um dom de Deus para nós. Não de obras, não do que você vai fazer, como você diz, a obra de Deus, vai fazer a obra de Deus. Não, não é a sua obra que vai te salvar. Não é. Se fosse sua obra, isso ia salvar todo mundo lá atrás com as obras. Todo mundo lá atrás fez obra. E obras maravilhosas. Quem somos nós mais que Elias, mais Eliseu, Davi, todos aqueles homens de Deus? Noé, Abraão. Mas não é. A salvação, ela vem pela fé. E pela misericórdia e pela graça de Deus. Porque somos feitura de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus. Para obras novas. Nós somos refeitos para coisas novas. As quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Portanto, nós temos que lembrar de que em outro tempo nós éramos gentil, na carne. O que é carne? Quando fala muito carne, você pode considerar, tem muita gente que fala que é o mundo, outro fala não sei o que, um monte de coisa, mas você pode entender a lei, porque a lei é a lei da carne. A lei de Moisés é a lei da carne, é a lei que mostra o pecado da carne, você entende? É isso aí. Esse que é o entendimento, para você entender. Então, quando você vê de Gênesis, após a criação do homem, após a queda do homem, até Malaquias, ali está sendo uma... Tudo ali é coisas da carne, entendeu? Até vir com Cristo na cruz que tem esse choque de realidade. Aonde vem a salvação? A salvação está em Cristo Jesus. Todo mundo que colaborou com toda a humanidade, que nós temos que ser gratos também por isso, mas a nossa salvação, ela vem em Cristo Jesus. Então por que nós vamos buscar algo lá da carne? Para tentar o quê? Justificar o quê em nós perante Deus? O que Malaquias tem para você que pode salvar? Entendeu? O que Ana de Canaã? O que Abraão, com toda a fé que ele tem, o que ele pode salvar? Entendeu como que é? Então Deus está acompanhando essa humanidade de Adão em Gênesis 3,15, e ele vem entregando as promessas conforme ele prometeu lá para Adão. E vem usando as pessoas na justiça e misericórdia dele e trazendo toda essa humanidade para receber esse que é da linhagem de Adão, que é Jesus. Como ele disse em 3,15. Esse que vai esmagar, que vai acabar com o poder, esse poder que tinha sobre a humanidade. Ele que é o resgatador. Um só errou e um só se salva. Você está compreendendo? Então diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não provém de nós, mas é dom de Deus. Mas diz, portanto, nós temos que lembrar que nós éramos gentios, nós estávamos em outro tempo, porque naquele tempo nós estávamos sem Cristo, incluídos na cidadania de Israel. Nós estávamos sem Cristo e excluídos também da cidadania de Israel, porque nós somos adotivos, nós fomos adotados, somos filhos pela promessa de Abraão, filho por herança, qual está a gente analisa ali em Gálatas 4, no 24, as duas alianças, o servo e o livre, o filho da graça, o filho da promessa e o filho da escravidão. Jerusalém atual, está lá Jerusalém, e a Jerusalém celestial, a Jerusalém lá de cima, do alto, a qual João viu, a nova Jerusalém. Entendeu? Como que é?
Mas agora em Cristo, vós que em outro tempo estáveis longe, foste aproximado. Nós fomos aproximados pelo sangue. É o sangue de Cristo que nos aproxima de Deus, que nos traz esse renovo, que nos traz essa esperança. E ele aboliu em sua carne a inimizade, ele aboliu a lei e todos os mandamentos em forma de ordenança. Não tem mais uma ordenança na lei, não há nada na lei para nós. Não há nada, nós estamos livres. Pode ver Efésios 2, no versículo 15. Ele aboliu toda ordenança de obrigações, de culto, de sacrifício, tudo, não tem nada. Então de Malaquias para trás, tudo cancelado. Esse período intertextual, que vem de Malaquias até Jesus, foi 450 anos. Houve uma pausa, Deus não falou com ninguém na terra, não usou profeta nenhum, já para ter essa longa separação. É quase a idade do Brasil, 450 anos. Você imagina que tempo que foi? Esperando para vir o Messias, Jesus. Para não ter aquele negócio de falar que está junto e misturado. Já para a pessoa ver que é uma separação. Está separado, não tem nada a ver. Mas o que a gente vê? Em todo o contexto bíblico, Deus criando todas as coisas, como está em João 1:1 e Gênesis 1:1, no princípio, Deus fez os céus e a terra e tudo que nela há. Ok? Gênesis 1:1. E em João 1 também, 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Entendeu? Esse princípio. Então Deus faz o homem. O homem infelizmente errou, mas Deus foi lá, perdoou e fez uma promessa para esse homem. E a palavra dele nunca volta vazia. E ele vem sobre essa humanidade. Então a lei não é uma como diz assim, um meio de salvação para alguém. O meio de você ver o seu pecado através da lei. Agora, como que você vai ver seu pecado se não tem mais lei? Agora você vê o quê? A graça de Cristo. Você vai olhar para Cristo e ver nele se tem algum pecado em você. Você entendeu? Olha para Cristo e vê o reflexo dele. O reflexo dele é da glória. O reflexo dele é de salvação. É de aniquilação de pecado. É de restauração. É de renovo. É de salvação eterna. Acabou. Não há julgamento para quem está em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Efésios 2. Efésios 2:8. Então ele aboliu em Efésios 2:15. Ele aboliu em sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos, em forma de ordenança, para criar em si mesmo dos dois um só, e novo homem, fazendo a paz, e mediante a cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Em um corpo. Agora você pertence a esse corpo, você é um membro do corpo de Cristo. Agora você está em Cristo, Colossenses 3. E Cristo é o cabeça. E você é o corpo. Esse corpo é a igreja, entendeu? Lógico, você vai ver muita gente falando que a igreja é a saia, é a blusa, é a música, é o estilo, é o sábado, é o domingo, é o tipo de comida, é o, sabe, é a bebida, é o... Cada um vai falar uma coisa. É por causa das línguas, é por causa dos pulos, é por causa da unção disso, unção daquilo. Mas não tem nada. Não tem nada, biblicamente falando. A Bíblia está dizendo que nós vamos entrar dentro desse corpo. E o simbolismo desse corpo é o pão. Comei desse pão em memória de mim. Esse pão vai entrar no seu corpo e vai se transformar no seu corpo. A carne vai se misturar com a carne de Cristo. Bebei toda vez em memória de mim. O vinho representa o sangue. É uma transfusão, o sangue de Cristo agora em você. Pronto, agora você tem o corpo de Cristo.
Você está dentro desse corpo. Você agora é uma igreja. Tá bom? Paz e graça.